E aí galera, beleza? Então, agora vamos tratar sobre termo algébrico. Primeiramente, o que é um termo algébrico? Um termo algébrico nada mais é do que um monômio. Monômio, como por exemplo, x. Isso aqui, no contexto matemático, eu posso interpretar como sendo um termo algébrico. Outro exemplo, 3y. Isso é um termo algébrico. Por quê? Para ser um termo algébrico, eu preciso conter um coeficiente e uma parte literal. O que seria o coeficiente? O coeficiente é o número que acompanha a letra. Nesse caso aqui, quando não aparece, o número que acompanha é 1, porque 1 vezes qualquer coisa é sempre o valor da coisa que ele está multiplicando. Por exemplo, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, e por aí sucessivamente. Por isso eu não preciso colocar 1 multiplicando. Então, só lembrando, coeficiente é o valor numérico e a parte literal é a letra. Literal, letra, só associando. Uma coisa que é importante destacar também é que, para eu ter um monômio, não necessariamente ele é formado somente por uma letra. Como nesse caso aqui, eu posso ter o seguinte, 3ab ao quadrado, onde o 3 é o meu coeficiente, ab ao quadrado é a minha parte literal. Por que esse 2 aqui também não é coeficiente? Porque ele é expoente. A parte literal é somente o número que multiplica, não o número que eleva. Aí temos, em termos algébricos, termos semelhantes. Termos semelhantes são aqueles termos que têm a mesma parte literal, como por exemplo 2x e 4x tem coeficientes diferentes, porém partes literais iguais. Logo, eles são termos semelhantes. Um exemplo negativo disso é 2xy e 2y. Seguinte, eu tenho o mesmo coeficiente, só que o seguinte, na parte literal aqui eu tenho o valor x, y e aqui eu só tenho o valor y. Isso não as considera sendo semelhantes. Por quê? Porque para minha parte literal ser igual, eu teria que ter um valor x sendo multiplicado aqui também nesse segundo termo. Sendo assim, esses dois termos algébricos não são semelhantes. Em termos algébricos também tratamos sobre a redução dos termos. O que seria isso? Seria quando eu estou realizando alguma operação com eles. Usamos lá algum exemplo. 3a menos 2a. Eu consigo fazer alguma coisa aqui? Sim. Como eu tenho termos semelhantes que estão se operando, que eu tenho 3a e eu estou subtraindo 2a. Então, eu faço o quê? Conservo a parte literal, que no caso é a letra, e subtraio os coeficientes. 3 menos 2, 1. E 1 vezes a é somente a. Vamos agora responder a atividade que eu passei para vocês na última aula. Primeira questão pede: determine o coeficiente e a parte literal de cada um dos termos algébricos abaixo. Vamos encontrar o coeficiente e a parte literal. Letra A, 15ab. O que é o coeficiente? Coeficiente é o valor numérico, parte literal é o termo com as letras. Portanto, vamos só colocar que o coeficiente é 15 e para mim separar a parte literal, tira essa vírgula aqui, é a B. Na letra B, temos 47xy, portanto, 47 vai ser o meu coeficiente, porque é o número que estou multiplicando, e a minha parte literal é xy, muito tranquilo. Na letra C, temos menos 3, que multiplica a ao quadrado vezes b, dividido por 2. Seguinte, uma coisa interessante que vocês têm que aprender é o seguinte, a parte literal nunca tem sinal. Quando não aparece o sinal, eu já sei que ele é positivo, então eu não preciso colocá-lo. Então, quando surge algum sinal negativo em meu termo algébrico, eu tenho que entender que esse sinal é sempre do coeficiente. Tendo isso, eu já sei que o meu coeficiente aqui vai ser negativo. E o seguinte, essa fração, ela é simplesmente 3 sobre 2, que está multiplicando esse resto aqui. Portanto, a minha parte, o meu coeficiente é 3 menos 3 sobre 2. E minha parte literal é as letras que sobraram. Portanto, minha parte literal é a ao quadrado vezes b. Letra D, menos 15xy a terceira k elevado ao quarto potência. Seguinte, novamente eu tenho um número negativo, portanto o meu coeficiente é negativo. O número que eu estou multiplicando é 15, portanto esse é o meu coeficiente. Minha parte literal aqui será xy a terceira k elevado a 4. Letra E, 17 sobre 4 CD. 17 sobre 4 é meu coeficiente, CD, minha parte literal. Menos y, lembre, a letra nunca tem sinal negativo, portanto eu já sei que esse menos é do meu coeficiente. Quem é o meu coeficiente? Quando não aparece é 1, portanto menos 1. E a parte literal é y. Letra G, menos 3y sobre 5. Menos é meu coeficiente, 3 sobre 5 é meu coeficiente numérico. Então, o meu coeficiente numérico geral é menos 3 sobre 5. Minha parte literal é y. Por que eu não coloco nada embaixo do y? Simplesmente pelo seguinte, se eu for multiplicar menos 3 sobre 5 vezes y, eu vou fazer o seguinte, multiplicação de frações, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. O que tem embaixo do y? 1. Portanto, eu vou ter o que? O seguinte, menos com mais, menos.
3 vezes y, 3y. 5 vezes 1, 5. Justamente por isso eu posso separar isso aqui em uma fração. Tranquilo, né? Bora lá, continuando. Letra H, bem simples, 7c. Meu coeficiente é 7 e o c é minha parte literal. Primeira questão, bem simples, para o que tenho entendido, a primeira questão. Agora vamos para a terceira questão do nosso exercício. A questão fala o seguinte: reduz os termos semelhantes de cada expressão a seguir. Letra A, eu tenho 5x menos 2x mais 6x mais 8x. Vamos parte a parte. Todos os termos são semelhantes. Por quê? Porque tem a mesma parte literal, que no caso aqui é o x, portanto eu posso executá-lo normalmente, mas vamos primeiro 2 a 2, primeiro esses dois aqui, 5x menos 2x, eu tenho 5 unidades, eu tiro 2, fico com 3 unidades, né? Mas a critério de informação eu faço o seguinte, conservo a parte literal que é x, subtrai os coeficientes, no caso é 5 menos 2 que é 3, mais 6x mais 8x, só repetindo, vamos lá, 2 a 2 novamente, 3x mais 6x, estou somando agora, conservo a minha parte literal que é o x, e somo os coeficientes. 3 mais 6, 9 mais 8, x. 9 mais 8, x. Eu vou fazer o quê? Conservar minha parte literal e somar os coeficientes. 9 mais 8, 17. Portanto, a minha simplificação aqui dessa expressão toda é 17x. É assim que eu simplifico uma expressão. Prosseguindo agora a letra B, vamos analisar os termos. Eu tenho termos semelhantes e um que não é. Esse aqui, o segundo termo, 5. 5 não é semelhante a nenhum outro. Por quê? Porque eu não tenho parte literal. Sendo assim, eu vou conservá-la até o final. Mas o restante que for semelhante, eu somo ou subtraio. Faço a operação que me pedir. Vamos aqui, esses dois aqui, para repetir o da frente. 10AB menos 5. Aí tem AB menos 7AB. Seguinte, conservo a parte literal, que no caso aqui é AB, e executo aqui com meus coeficientes. AB, qual o coeficiente de AB? É 1, menos 7. 1 menos 7, menos 6. 10AB menos 6AB, conservo a parte literal que é AB, 10 menos 6, dá 4. E repito o 5. Portanto, eu não consigo mais executar nada aqui. Nenhuma operação, porque esse termo não é semelhante a esse. Sendo assim, essa é minha simplificação máxima dessa expressão. Letra C agora. 5A menos 3B menos 6A menos A mais 5B. Os termos que tem A, eu os opero juntos, e os termos que tem B, eu os opero juntos. 5A com 6, com menos 6A. Conservo a minha parte literal, que é A. 5 menos 6, menos 1. E agora eu vou repetir o restante, que é 3B, que é menos 3B, menos A, mais 5B. Ainda tem um termo A aqui, né? Vou executá-lo. Menos A com menos A. Essa é a parte literal. Menos 1A, menos 2A. Vou repetir todo o restante. 3B, 5B, A. Eu já não consigo executar com nenhum outro. Portanto, eu deixo de lado e vou só repetindo. Já esse outro aqui eu consigo. Se eu repetir aqui, menos 2A, aí vou. Menos 3B mais 5B. Conservo minha parte literal, executo meus coeficientes. Menos 3 mais 5, mais 2. Portanto, a minha simplificação máxima aqui é menos 2A mais 2B. Letra D agora temos 0,8y menos 2,4y mais y menos y sobre 4. Como é que eu vou simplificar aqui? Primeiramente, eu posso transformar todos esses termos aqui em números decimais, né? Eu já tenho 0,8 menos 2,4 mais y menos y dividido por 4. Isso aqui eu posso fazer o seguinte. Qual número está multiplicando o y? É 1. 1 dividido por 4, 0,25y. Isso aqui é o mesmo que isso. Vamos lá, agora eu vou executar minhas operações. São todos semelhantes. Vamos aqui a primeira. 0,8y menos 2,4y. Isso dá, conservo a minha parte literal e executo meus coeficientes. 0,8 menos 2,4 dá menos 1,6. Mais y menos 0,25y. 1,6y mais y, conservo a minha parte literal e executo meus coeficientes. Menos 1,6 mais 1, que é o número que está aqui, vai dar menos 0,6. Menos 0,25y, conservo minha parte literal e executo meus coeficientes. Menos 0,6y menos 0,25y dá menos 0,85y. Se eu quiser transformar isso aqui em uma fração, eu faço o seguinte, conservo o sinal nunca muda, e
eu observo quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Portanto, eu divido por 100 e coloco o valor sobre a fração, vezes y. Só que o seguinte, essa fração eu consigo dividir por quem? Por 5. Portanto, vai ser menos 85 por 5, 17, e 100 por 5, 20, multiplicando y. Ou seja, a simplificação máxima é menos 0,85y ou menos 17 sobre 20y. Espero que tenham entendido.